Vamos lá, gente. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Pororoca. Eu sou o Samuca, sou o diretor de design da Megalo aqui. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. É bem legal ver gente nova chegando para conhecer e acompanhar a Pororoca aqui com a gente. Bom, a gente está chegando na nossa 20ª edição. E aí, fazendo um retrospecto rápido aqui, nossa ideia, quando a gente fez a nossa primeira Pororoca lá em 2018, era um pouco furar a nossa bolha e trazer movimento para o nosso dia a dia na agência. Então, trazer outras pessoas, trazer outras vivências, novas ideias e discussões para dentro do nosso espaço ali, né? Inclusive, as primeiras Pororocas foram presenciais lá na nossa casa, e depois da pandemia a gente se adaptou, teve que se adaptar, né? E os encontros continuaram virtualmente. Aí, passada todas essas edições, até a 20ª agora, a gente estava conversando essa semana e lembrando não só de quantas discussões e pessoas bacanas que já passaram por aqui com a gente e tal, mas principalmente o quanto a gente tem aprendido e o quanto esses papos da Pororoca têm transformado o nosso dia a dia e os processos dentro da agência. Então, a gente fica bem feliz de ver que aquele nosso objetivo inicial está se realizando e que o resultado tem sido bem positivo, não só para a nossa equipe, mas também para todo mundo que acompanha e participa dos eventos aqui com a gente. Tenho certeza que o papo de hoje vai ser bem inspirador e também vai somar muito para todo mundo. Hoje a gente vai conversar com o Gustavo Piqueira. Ele é um cara que a gente já acompanha o trabalho, admira o trabalho faz bastante tempo. A gente também já queria bater esse papo com ele faz um tempinho, e a gente está bem feliz dele ter aceitado o convite para participar dessa edição. Imagino que a maioria das pessoas aqui já conhece o trabalho do Gustavo à frente da Casa Rex, ou já teve contato também com algum dos livros que ele tem publicado. Hoje na Pororoca ele vai contar para a gente sobre o trabalho dele com pesquisa em cultura visual. Imagino que ele vai falar um pouquinho também dos livros dele e tal, para a gente vai ser bem legal ter essa vivência aí. Quero agradecer de novo aí o Gustavo por ter aceitado o convite. Bem-vindo, Gustavo, a casa é sua. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo e vou começar a falar sem parar. O Samuel falou que pode fazer perguntas, vocês podem fazer perguntas, não quer dizer que eu vá responder as perguntas, mas vocês estão livres para fazerem quantas perguntas vocês quiserem. Normalmente eu aviso, eu costumo avisar as pessoas quem já viu falar minha sabe disso, que eu tenho duas coisas que eu aviso. A primeira é que eu normalmente me desvio muito do assunto que eu me proponho a falar, e que eu falo demais um pouco, e a segunda é que os meus primeiros 15 minutos de fala, eu não sei exatamente por qual motivo, por que isso acontece, mas meus primeiros 15 minutos em geral são muito ruins. Eu começo a falar coisas desconexas que parece que não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu garanto que depois dos 15 minutos a coisa engata, então vocês não desanimem dos primeiros 15 minutos. Então, eu sou o Gustavo Piqueira, eu sou designer de formação, desde que eu me formei na faculdade, eu trabalho como designer, eu tenho a Rex desde que eu me formei no ano seguinte eu abri a Rex, era uma outra coisa completamente diferente, e o mundo era completamente diferente, né? A própria atividade era completamente diferente, e faz mais de 20 anos já isso, assim, a Rex passou por várias transformações. A minha ideia sempre foi, dentro do design gráfico, sempre fazer só design gráfico, mas dentro do design gráfico fazer todas as áreas, todos os tipos de trabalho. Foi por isso que eu me tornei designer, na verdade, que me encantou na atividade, que era basicamente aquilo que ela proporcionava, a possibilidade de poder operar a linguagem visual em qualquer tipo de conversa, né? Eu sempre eu tenho essa definição minha, que é antiga já um pouco, de que, para mim, todo projeto de design é um diálogo, e quanto mais ampla fosse minha atividade, mais amplos seriam os diálogos que eu teria, né? Então, era uma atividade através da qual eu podia enriquecer a minha vida, mais do que simplesmente ser um ganha-pão, etc. Isso fez com que a Rex tivesse... Então, foi um caminho um pouco diferente
dos escritórios, dos estúdios, das agências, né? Assim, tanto que eu nunca consegui chamar Rex nem de escritório, nem de estúdio, nem de agência. E só que foi levando para um crescimento meio que foi indo aos poucos, né? E ao mesmo tempo que a atividade foi se transformando. E eu chegou um ponto há 2 anos mais ou menos que eu não estava encontrando mais um sentido na prática regular da atividade. E aí eu reformulei tudo, reformulei Rex e peguei 2 eixos que eu fazia, que eu reduzi muito, reduzi um monte de coisa, deixei de fazer uma boa parte dos tipos de trabalhos que eu fazia, que eu passei a não fazer mais, mudei tudo, basicamente. E peguei 2 coisas que assim, basicamente, qual que é o meu ponto central? Eu comecei a perceber que nessa overdose de imagens que a gente vive, a atividade, paradoxalmente, a atividade do designer gráfico foi se esvaziando. Enfim, ela se transformou numa coisa muito funcional, né? Eu não vou falar disso, porque não é. Eu vou fazer uma coisa mais autoastral, né? Não vou ficar falando da parte ruim, do que eu acho tudo de ruim, mas eu acho que é um momento muito, muito complicado para o design visual, design gráfico, design visual. Eu acho que é um momento em que ele para mim, ele se perdeu o sentido da atividade, perdeu um pouco o sentido da atividade tradicional, né? Não o uso. Eu não acho que a linguagem visual, mexer com a linguagem visual, perdeu o sentido, mas no jeito tradicional, para mim, perdeu. Então, eu mudei o jeito, mudei tudo que eu ia fazer, e eu continuo fazendo, né? Então, tem algumas coisas, a gente faz identidade ainda, visual, faz embalagens, faz editorial, fotografia, ilustração, né? Cartaz, assim, são coisas que ainda faço essas coisas, né? Mas eu não vou falar de nada disso hoje. São alguns projetos que eu faço, que eu mostro só para dizer que eu realmente sou um designer gráfico, sou de fato, ainda trabalho como designer gráfico, mas o que eu fiz, eu peguei 2 eixos que eu já fazia meio tentando encontrar novos modos de articular essa linguagem visual, de articular a atividade, né, para tentar reencontrar o sentido que eu perdi na prática, e transformei esses 2 eixos em atividades não paralelas, mas também principais. Um dos eixos é o que eu chamo de limites da linguagem. Basicamente, esses 2 eixos são eixos que não são eixos ortodoxos da prática do design gráfico, mas são eixos que eu sempre considerei como parte do que faz um designer gráfico, mesmo que não fosse no cânone, né? Um deles é o que eu chamo de explorar os limites da linguagem, que eu não vou falar hoje sobre isso, mas que é basicamente tentar entender até onde dá para expandir o uso da linguagem visual, como independente se é uma coisa oficialmente. Porque tem uma das coisas que mais me irrita nos meus designs, isso é design, isso não é design, né? Isso é um tipo de comentário que nunca me interessou e cada vez hoje interessa menos ainda. Mas o limite da linguagem, basicamente, são trabalhos que eu considero trabalhos que eu uso design, que eu articulo elementos de design de alguma maneira, mas que as pessoas, em geral, falam, isso não é design, né? Legal, mas isso não é design. Mas eu não vou falar deles hoje, porque eu separo, porque no fim eu juntava tudo, eu falava de tudo junto, né? Numa fala só, mas a fala começou a ficar muito longa. Então, eu bati um recorde, um dia de 4h30 de fala, e eu achei que, ainda que eu goste, ainda que eu tenha essa meta de ser o Fidel Castro do design brasileiro, e fazer os mais longas palestras do mundo, na 4h30 era presencial, né? E a pessoa teve cãibra. Teve uma pessoa na plateia que teve cãibra, teve que sair, deitar no negócio. Então, é uma coisa que é muito... Eu acho que é importante, é uma coisa que eu posso ficar conhecido como uma pessoa que fala muito, mas eu achei melhor dividir, porque eu acabava não falando direito das coisas. Então, quando eles me convidaram, eu falei, eu posso falar ou dos limites da linguagem, ou disso que eu chamo de pesquisas em cultura visual, e aí a gente optou por falar em pesquisas em cultura visual. Claro que as áreas não são tão separadas, assim, claro que não é uma coisa assim, ou é pesquisa em cultura visual, ou é limite da linguagem, claro que não é, ou é um projeto de design. Normalmente as coisas se misturam para mim, mas eu gosto de separar, porque para cada um existe uma busca específica de expandir aquilo que eu aprendi como a prática do designer gráfico. Assim, eu aprendi que eu, como designer gráfico, devia fazer isso. Eu fiz isso.
ainda que de um modo particular, mas eu fui fazendo isso e até chegou um momento em que eu achei que não era suficiente, não era, enfim, ele era suficiente só como uma atividade, como trabalho, vamos dizer assim, né? Não como atividade. E eu acho que o design gráfico, ele mais do que um trabalho, ele é uma atividade. Uma coisa que eu sempre falo, é importante entender que tudo que eu falo que pode ir contra uma atividade comercial da profissão não vai contra. Eu não acho que elimine a atividade comercial. Eu só acho que a gente não deve restringir a atividade a essa prática comercial. E nem é uma visão simplista de que do que é o design, de que o design é uma coisa que deve facilitar, deve simplificar. Tem aquelas visões meio que... E é muito louco, porque cada vez elas estão mais assim, né? De que cada vez mais, sabe, a tarefa do designer é uma tarefa que leva para compra rápida, né? E eu acho que manipular a linguagem visual é uma atividade que é muito mais rica do que simplesmente executar tarefas, resolver problemas. Eu não acho que o designer é alguém que resolve problemas. Ele faz muitas coisas, inclusive resolver problemas. Ele também deve criar problemas. Eu acho que é uma coisa que é muito saudável. Eu me dedico muito a inventar problemas, inventar perguntas, complicar coisas, não só a solucionar coisas. Então, eu não quero dizer que a atividade comercial regular, ela é... Eu acho que... Só que ela não é tudo. É isso. E quando ela vira tudo, como ela tem virado, a atividade se esvazia. E a atividade se esvaziando, todos perdem. Enfim, vamos lá. Então eu vou falar desses projetos, que são projetos que eles terminam em livros, né? Eles terminam em livros, e que eles vão um pouco além do que eu aprendi como a cultura visual do designer, né? Todo designer, quando estuda, ele é instigado a adquirir repertório visual, vai a museus, mas é tipo aquela mesma coisa de sempre. E no fundo, é uma restrição. No fundo, a gente consegue ler e escrever mensagens visuais nos mais diversos momentos, não só naqueles momentos vá a museus. Parece que, né, quando eu estudei, pelo menos, e é muito o que eu vejo da história, parece que, assim, tudo começou com a Bauhaus, né? Tudo assim, parece que tudo é uma coisa meio... Nada contra também a Bauhaus, mas é uma coisa muito restritiva da nossa visão mesmo, entendeu? E aí tem alguns projetos que eu esqueci de falar disso, tá vendo? Agora passou os 15 minutos, essa é a última coisa dos 15 minutos. Eu também escrevo, né? Em paralelo a trabalhar com design, eu comecei a escrever, eu escrevia livros, eu separava as linguagens, eu trabalhava linguagem visual de segunda a sexta e linguagem verbal de sábado e domingo. E eu escrevia livros normais, eram livros de texto, né? Até que eu fiz esse livro, que foi um fracasso total, porque eu misturei Marlon Brando Vidiola, que é uma ficção de um Marlon Brando fajuto, e eu na capa brinquei com aquela gramática fixa de biografia, sabe? Que biografia você lê 2 vezes a mesma coisa, né? Você lê a imagem e o texto, eles dizem sempre a mesma coisa. Então, você tem a foto do Pelé, escrito Pelé. Aí você lê Pelé. Biografia é sempre igual. Aí eu falei, já que eu escrevi uma novela de um Marlon Brando fajuto, eu vou brincar com isso na capa, né? Então, eu escrevi Marlon Brando. Em texto eu escrevo Marlon Brando e na imagem eu boto James Dean. Então eu escrevo James Dean e Marlon Brando, achando que ia ser uma coisa assim sensacional, e foi um fracasso total o livro. O livro saiu pela Martins Fontes, o livro tem mais de uns 10 anos já. E foi um fracasso total. As pessoas devolviam ali, compravam e devolviam, escreviam para a editora avisando que a capa estava errada. E aí foi um fracasso, as pessoas devolviam o livro, avisavam a editora, e saiu pela Martins Fontes, né, que era uma editora estabelecida, e para piorar, eu viralizei um dia, não sei se alguém de vocês já viralizou, mas é uma coisa horrível na vida viralizar. Eu guardei os prints aqui do evento. Foi um radialista do Sul que ele achou o livro já tinha sido lançado, ele achou o livro, postou no Twitter, e aí eu fui ridicularizado, assim, um dia inteiro. É bom das coisas do mundo de hoje é que é um dia, dos dias seguintes ninguém lembra mais. Mas por um dia foi tipo... E não é que eu fui avacalhado por
pelo pessoal do agronegócio, foi avacalhado pelo que a gente considera elite cultural. Então, assim, eram jornalistas culturais de todos os grandes veículos, tinha ator da Globo, tinha gente de famosa de quadrinhos, tudo. E aí teve 3 momentos. No primeiro momento era quem foi o idiota que fez essa capa e trocou o Marlon Brando pelo James Dean. Aí no segundo momento, o pessoal já começou a lamentar triste retrato da cultura brasileira. E aí alguém, no meio da tarde, falou, acho que era de propósito, aí virou autor picareta, tenta recurso picaretagem para sair da obscuridade. E eu falei, porra, né? Foi horrível, né? Foi uma coisa que me deixou muito deprimido. Mas depois eu comecei a pensar, falei, nossa, né? Isso, parece que tem coisa que você não pode fazer, né? Parece que, sabe, a gente acha que a gente é super, né? Que tudo, a gente vive num mundo avançado, tudo é livre e tal, e no fundo parece que você faz um negócio que falaram que você não pode fazer isso. Ninguém, independente da pessoa gostar ou não, ninguém falou, não, ele está brincando com as linguagens, verbal visual e mexendo numa coisa. Ninguém. Independente de achar isso legal ou não. E aí eu fiquei muito na fossa. Eu meio me aposentei da carreira de escrever livros por 1 ano e pouco. E aí pensei e falei, pô, né, eu devia... Por que eu fiz isso, né? Por que eu fui meio brincar com as coisas que não pode brincar? Eu não vou mais fazer isso. Eu pensei depois, eu pensei depois, falei, o que pode ser pior que isso? O que pode acontecer pior do que você ser um dia inteiro avacalhado na internet, né? Eu falei, não pode ser nada pior que isso. Aí eu falei, então eu vou fazer o contrário. Eu vou começar a tentar investigar um pouco o que não pode, por que não pode, e começar a brincar com coisas que me disseram que eu não podia fazer. E isso foi uma coisa que começou com uma atividade paralela e foi crescendo, e como eu disse, hoje talvez seja a minha atividade principal, tentar fazer essas coisas. E daí isso faz tempo já, né? Então eu vou falar de alguns projetos que eu fiz dentro dessa área de cultura visual, que não são as mais avacalhadas de todas, pelo contrário, são coisas sérias, pesquisas sérias. Esse aqui é um livro que eu lancei agora, que chama Primeiras Impressões, que ele é uma leitura de um livro que eu tinha feito em 2017, que ele fala sobre esse livro aqui. Esse aqui. Que é Primeiras Impressões, o nascimento da cultura impressa e sua influência na criação da imagem do Brasil. Esse livro, a ideia dele nasce, uma das ideias dele nasce quando eu encontrei essa imagem. Essa imagem é uma imagem que consta do segundo livro impresso sobre o Brasil, em 1557, que foi feito por um padre francês, André Tevet, que veio para cá quando os franceses tentaram fazer uma colônia próximo onde é o Rio, né? A França, muitos de vocês devem saber que os franceses vieram para cá no começo do século XVI, também tentaram ter uma colônia aqui, foi chamada de França Antártica. Os portugueses, quando expulsaram os franceses, fundaram o Rio de Janeiro, num lugar próximo. E então ele era um padre católico que veio nessa expedição da França Antártica e voltou e escreveu Singularidades da França Antártica, que é esse segundo livro publicado sobre o Brasil, em 1558, acho. E tem algumas imagens no livro, tem algumas gravuras que ele fala que desenhou em loco, ele, enfim, todo mundo falava essas coisas. E entre essas imagens tem esse daí que é um bicho preguiça. Não chamava de bicho preguiça, mas é um bicho preguiça. E para mim, essa imagem é uma imagem que se encontra em muitos livros didáticos no Brasil. É uma imagem emblemática desse primeiro século dos europeus no Brasil, né? E essa imagem, para mim, sempre pareceu para mim uma leitura ruim do briefing. Que é o quê? Basicamente, você pega, ele é uma execução visual tosca de uma descrição verbal correta. Porque se você descrever verbalmente um bicho preguiça, ele é um mamífero, peludão, se enganando com uma cara de criança. É uma descrição verbal ok de um bicho preguiça. Mas numa execução literal, você fala, entendi. Mamífero, peludão e uma cara de criança. E mete uma cara de criança de verdade, né? Uma cara de criança tal e qual. Isso, para mim, sempre me pareceu isso. E é lógico que eu não encontrei isso em nenhum livro, né? Porque isso não existe uma documentação sobre
não existe nenhuma documentação nem sobre a autoria real dessa xilogravura. Mas pensando nisso, na verdade, as análises que eu encontrava dessa iconografia original do Brasil, né, elas ou iam, por um lado, de tentar encaixar isso dentro de um panorama maior de história da arte, o que evidentemente não encaixava muito bem, porque isso é uma execução tosca, né? O valor disso não está na linguagem visual, na sofisticação, nem nada, o valor disso está no caráter de documento que isso tem. Ou, por outro lado, ia para uma coisa mais de historiografia tradicional, que aí também tentava reduzir isso a apenas a um documento, sem levar em conta que isso era uma linguagem visual com toda a subjetividade que a linguagem visual trazia, e que foi essa subjetividade que provavelmente causou essa execução bizarra do Bicho Preguiça. E aí, tentando ligar essas duas coisas, eu pensei, falei, pô, os europeus chegaram na América, antes era descoberta, agora invadiram, né? Eles invadiram a América. A primeira chegada deles foi em 1492, com Cristóvão Colombo, onde é a República Dominicana, lá na Ilha Espanhola, e o Gutenberg inventou a impressão com tipos móveis no Ocidente em 1455, né, a Bíblia dele. Então, são duas coisas muito próximas. E eu falei, com certeza, elas sofreram influência. Com certeza, o surgimento da cultura impressa influenciou essas representações iniciais do Brasil. E aí eu falei, vou em frente aqui. Aí eu peguei como eixo para a narrativa esse primeiro livro, que é o livro do Hans Staden. Então, esse é o primeiro livro publicado sobre o Brasil, que é do Hans Staden. Hans Staden era um alemão que veio para cá atrás de fortuna, era um cara tipo um soldado, não era um cara das letras. E ele arranjou um emprego de guarda num forte, tem um forte no Guarujá, que é em frente ao forte de Bertioga. Em Bertioga tem um forte que ainda existe, né? Bertioga no litoral. Em frente ao forte de Bertioga tem a ilha que é onde é o Guarujá, e tem um forte lá que existe só uma ruínazinha. E ele arranjou um emprego de guarda lá. Um dia ele saiu para buscar comida e foi pego pelos índios Tupinambá, ficou 9 meses cativo dos índios Tupinambá, conseguiu voltar para a Alemanha, e lá supostamente ele escreveu esse relato, e o livro foi publicado, é o primeiro livro publicado sobre o Brasil, em 1557. O livro do Hans Staden. Todo esse texto é o título original. Ele é um livro que além de contar, ele conta as aventuras dele, né, como é que foi, como é que eram os costumes, né, dos Tupinambá e tal. Ele tinha uma peculiaridade, que ele tinha o triplo de gravuras que um livro normal tinha. E muitas das gravuras eram o que a gente chama de sensacionalistas um pouco, né? Esse era o frontispício, que dá para ver essa coisa do canibalismo, que era uma coisa que causava frisson na Europa. Então, a imagem do frontispício é um índio na rede, comendo um calcanhar, e quando tem umas outras pernas na grelha. Então, muitas das imagens eram xilogravuras toscas, né? E as imagens do livro, elas se dividem em 3 níveis, mais ou menos. Tem um nível que é meio a viagem, tem o navio, o naufrágio, quase como se fossem ilustrações da narrativa em si. E aí conta, ele é preso, né? Ele é capturado pelos índios, ele é levado para a aldeia. Então, ele vai... as ilustrações vão mostrando tudo isso. No meio disso, tem algumas imagens que são consideradas etnográficas, né? Hoje a gente lida como etnográficas, que são os costumes dos tupinambás, né? Eles estão pescando aqui, ou uma aldeia. Mas o principal mesmo são as coisas do canibalismo, essa cena de canibalismo. E as filogravuras eram muito toscas, né? Elas eram muito, muito toscas. Como, na verdade, eram as filogravuras do período. E aí eu estava vendo esse livro, enfim, essa edição original, né? E aí eu achei uma outra edição do mesmo ano, que foi publicada em Frankfurt. A original era de Marburgo, que era a cidade dele. Essa é de Frankfurt. E aí eu achei o mesmo texto dele contando sobre o Brasil, e aí tinha essa ilustração de um turco otomano, essa outra de outros turcos também falando sobre o Brasil. Aí tinha essa também, falando sobre o Brasil. Quer dizer, o texto falava sobre o Brasil, a imagem era de um elefante.
essa outra também sobre o Brasil. Brasil, um esquimó. Então, essas eram outras edições da mesma história do Hans Staden escrevendo no Brasil, tinha essas imagens, né? Um esquimó. Jesus crucificado no Gólgota. E aí me dava muita impressão que o cara que estava montando o livro falava: ô Zé, tô com 3 buracos aqui, o que você tem aí na gaveta? Eu tenho Jesus no crucificado, tenho um esquimó e um elefante. Eu falava: então manda as 3 aí. E provavelmente era isso que acontecia mesmo. E isso tem uma influência muito grande na produção das imagens do período. Porque quando o Gutenberg desenvolveu os tipos móveis, eles foram... essencialmente, o que eles fizeram? Já existia a indústria do livro. Já existia, a gente tem a imagem que não, né? Antes só tinham padres trancados nas suas abadias fazendo manuscritos medievais. De repente, se criou o impresso. Na verdade, não. Na verdade, desde os 2 séculos antes do Gutenberg, já existia uma indústria do livro manuscrita, né? Mas era uma indústria, e uma indústria bastante ativa e que não tinha nada a ver com a igreja. O tipo móvel do Gutenberg, ele se insere dentro dessa indústria. E o grande lance foi que os tipos móveis, eles tornavam a produção muito mais rápida e muito mais barata. Era isso. Por quê? Era mais rápida, porque você conseguia, montando um negócio, imprimir várias cópias, e mais barata, porque você podia... Então, isso você conseguia com imagem também, quer dizer, você já tinha livros que eram impressos num bloco antes do Gutenberg, você já tinha isso que chama de xilográfica, ou book block, que eram livros que eram, na verdade, era uma matriz de xilogravura em que entalhava a imagem e o texto. Né? Então, não é que... Isso já existia antes. Só que qual é a diferença disso para o que o Gutenberg fez? O que o Gutenberg fez é que, assim, isso aí, se você acabou de imprimir essa página... Você quer fazer um outro texto, você tem que entalhar mais uma matriz. E fazer mais uma matriz. Nos tipos móveis, não. Você desmonta e monta de novo. Desmonta e monta de novo. Então, esse é o grande... Tanto que tem um autor, que eu não me lembro muito bem, um tipógrafo do século XX, um cara conhecido, que ele fala que a grande invenção do Gutenberg não foram os tipos móveis, foram as punções. Quer dizer, as formas originais que dão origem a você poder reproduzir vários tipos móveis. Com os tipos móveis, há uma separação entre texto e imagem que não existia antes. Então, antes, texto e imagem eram executados, mesmo que não fosse pela mesma pessoa, porque os manuscritos medievais, por exemplo, muitas vezes tinham tarefas já divididas, tinha o cara que executava o texto, tinha o cara o escriba que fazia o texto, o que fazia as capitulares principais, o que fazia as vinhetas, já tinha essa divisão, mas basicamente eram os mesmos materiais, né? Eram as mesmas técnicas, os mesmos materiais, isso dava uma uniformidade maior para a página. Quando separa, começa a dividir. Quando vem os tipos móveis, começa a dividir, quer dizer, as imagens começam a correr quase como uma coisa paralela aos tipos e que você juntava na hora de imprimindo um de cada vez, em geral, né? Esse é o primeiro livro que se conhece que é impresso separado. Você tem os tipos móveis e uma xilogravura madeira. Isso dá para ver. Então, além disso, não era incomum. A gente tem essa ideia de plágio, de copiar, mas isso não existia antes. Antes era mesmo, não só para imagem, para texto também, né? Tanto que dessas edições todas do Hans Staden hoje seriam consideradas piratas, né? Não original. E dá para ver bem essa coisa das imagens meio passando, uma pessoa pegando a imagem e copiando para fazer outra coisa, nessa série de... São santinhos, né? Basicamente são santinhos. E que dá para ver que elas são a mesma imagem copiada, né? Não são tiragens da mesma. Eu não sei nem qual é a original, nem sei se uma dessas é original. E tanto dá para ver que são copiadas porque tem as imagens espelhadas, né? Quando você copia uma gravura numa matriz, se copia um impresso numa matriz, quando você imprime, ela sai espelhada. Então, além de tudo isso, existia uma coisa que a gente não leva em consideração, é de que tanto a imprensa quanto essa expansão da Europa, né? Essa expansão da Europa pelo resto do mundo, que definiu o caminho que o mundo tomou depois, né? Para o bem e para o mal.
a gente considera como se fossem já homens do Renascimento, mas eram pessoas da Idade Média. Basicamente, era uma mentalidade medieval. E na Idade Média, a imagem ela era polissêmica, ou seja, ela não era um retrato, ela era também simbólica. Então, não é que as pessoas eram idiotas de botar um esquimó no livro sobre o Brasil. É porque isso, por exemplo, essa imagem das Crônicas de Nuremberg. Crônicas de Nuremberg é um dos livros mais famosos do período dos incunábulos. Os incunábulos são os primeiros 50 anos, desde que o Gutenberg inventou a Bíblia, até 1500, mais ou menos, que é quando o parâmetro do livro impresso se fixou, que basicamente é o livro que a gente conhece hoje. O livro de texto foi meio, grosso modo, definido 90% dele em 1500. Então, nesse período, esses 50 anos é o que a gente conhece como o período dos incunábulos. E a Crônica de Nuremberg é o mais conhecido deles. E aí você tem o retrato de duas pessoas diferentes, que obviamente é a mesma imagem, né? A mesma matriz e a mesma imagem. E no mesmo livro você tem duas cidades diferentes, a Verona e Mantova, que são muito parecidas. Você fala, nossa, são iguais, Verona e Mantova. E não só Verona e Mantova, você tem, por exemplo, Troia e a Inglaterra também são iguais. Então, as imagens elas tinham um caráter simbólico, não era um retrato, né? Não porque um da Inglaterra é uma coisa meio, mais ou menos, grosso modo, como se... Então, dá para a gente falar, nossa, que idiotas, né? Achavam que tudo era igual. Não é isso. É mais ou menos como se daqui a 500 anos alguém olhasse nossos pictogramas de banheiro e falasse, nossa, como eles eram idiotas, né? Eles achavam que a pessoa tinha a cabeça redonda, descolada do pescoço, e que as mulheres tinham um triângulo. É mais ou menos isso, quer dizer, o que a gente hoje lê, a separação que a gente criou para a nossa decodificação e leitura de imagens, não foi sempre assim. As imagens, elas já juntaram tudo meio junto, enfim. E aí, essa coisa da imagem, da imagem, de botar, então, a ideia de falar, o que tem aí? Tem o Jesus, o esquimó, o cara falou, manda, provavelmente essas coisas todas juntas causavam isso. Lógico que se você montava e desmontava um texto, e era muito fácil você fazer vários livros assim, não era a mesma coisa para imagens, né? Não era o mesmo, não dava para fazer a mesma coisa. Então, eles desenvolviam alguns recursos alguns são interessantes, tem alguns que eram picaretagem, preguiça, né? Vamos dizer assim, eram mais preguiçosos, e alguns eram mais interessantes. Esse, por exemplo, é interessante, que era um recurso de você fazer, numa ilustração só, várias passagens do texto. Então, o tempo que você demorava para fazer uma gravura dessa, já encobre, né? Os livros do século XVI são estilo gravura, madeira mais tosca um pouco, e no século XVII entra as gravuras em cobre. Então, dá para ver bem como são várias passagens do texto, tipo uma história em quadrinho sem quadrinho, né? Porque você dá para ver porque é Jesus com a auréola brilhando. Então, são várias cenas, tem umas 5 cenas aí, dá para ver Jesus passeando numa só imagem, várias aqui também, né? Tem 5 Jesus que dá para encontrar. Essa imagem é legal porque dá para ver bem imprimindo de cabeça para baixo a gravura, né? Dá para ver bem como, na verdade, texto e imagem estavam separados mesmo. E isso pode parecer só uma curiosidade, mas isso teve um impacto muito, muito grande no caminho da imagem, né, nessa cultura gráfica, nos diferentes graus de status. Porque tem uma coisa que não está nessa fala, porque está na fala dos limites da linguagem, mas que eu vou falar porque eu costumo desviar dos assuntos, que como as coisas foram concomitantes, quer dizer, a expansão europeia, né, a Europa impondo não só o domínio econômico e trazendo junto esse domínio cultural e da chamada civilização ocidental, o alfabeto era um dos principais instrumentos para isso. O nosso alfabeto, que não é o alfabeto latino, né? Basicamente o alfabeto europeu. E eles encontraram, então, por exemplo, na América Central, né, onde é o México, hoje a Guatemala, tal, você tinha os astecas, os mais, eles tinham um sistema de comunicação escrita que era muito sofisticado também. Só que ele era tipo os egípcios, tipo os hieróglifos egípcios, que era meio pictográfico, meio fonético, né? Então, era um sistema... por muito tempo, você acreditou que era só pictográfico, mas hoje você sabe que ele é meio fonético, meio pictográfico.
mesmo aqui nos Andes, né, nos pré-colombianos, você tinha os quipus dos incas, que eram aqueles nozinhos. Então, o fato de você desqualificar isso como uma coisa inferior ao alfabeto era parte desse programa de dominação, né, da imposição da civilização ocidental ao resto do mundo, como se fosse a civilização mais avançada. E por muito tempo a gente acreditou que isso era assim mesmo. Ainda se acredita, ainda que existam questionamentos recentes, ainda não é uma coisa que já foi bem resolvida. E isso teve um impacto muito grande na diferenciação em relegar a imagem a um patamar inferior ao texto. Né? E isso é muito curioso, isso é uma coisa que não existe. Eu estava lendo uma revista acadêmica da USP sobre livros, ano passado, e tinha um artigo de uma professora da USP, e aí falava, não, de algum livro específico, o livro era tão bonito que dava certeza de ser ruim. Ou seja, num comentário desse, que associa uma exuberância da linguagem visual a uma baixa qualidade do livro, né? Nem falava do texto, falava do livro, ainda é um reflexo que vem disso. Então, essas coisas isso é um exemplo que eu acho interessante, que assim, tudo bem, eu pego essas coisas que eu vou pegando umas coisas, acho divertido ficar vendo as coisas do século XVI, século XVII, enfim, todas essas coisas, mas no fim, para mim, só faz sentido porque eu encontro ressonância ainda hoje. Né? Então, eu não acho que isso são simples curiosidades. Ainda que sejam curiosidades também, porque além de enfim, bom, vamos lá. E tem uma outra coisa que eu acho que é legal dessa época, que assim, quando eu falo da coisa medieval, porque essa é a Bíblia do Gutenberg, né? Que é o primeiro impresso e tal. A gente hoje olha a Bíblia do Gutenberg assim. Mas na verdade a Bíblia do Gutenberg ela era assim, porque ele imprimia assim, para depois passar para escribas, para iluminadores deixarem assim. Então, ela era feita para ficar assim, não para ficar assim, para que ela aparecesse com um livro. A gente tem uma visão, que isso é uma visão que eu acho muito curiosa. A gente tem uma visão de que a gente adora, nós, seres humanos, adoramos novidades. O que não é verdade, né? O ser humano é essencialmente conservador. O ser humano, ele gosta daquilo que ele já conhece. Então, o Gutenberg fazia um livro não para revolucionar e falar, o livro impresso. Ele fazia um livro que era mais rápido e mais barato. O livro ia ficar assim, para as pessoas olharem e falarem, tá, isso é um livro, né? Do mesmo modo que quando a televisão, que inventou a televisão, as primeiras televisões pareciam um rádio. O primeiro computador misturava uma televisão com uma máquina de escrever. Ou seja, a ideia que a gente tem de que a gente é super aberta à novidade é uma coisa que foi criada, foi vendida para a gente achar, não, é verdade, eu sou um cara adoro uma novidade, e para a gente sair comprando tudo que anunciam como novo, para falar, é verdade, eu adoro uma novidade. Mas, essencialmente, a gente se relaciona a gente encaixa as coisas em categorias que a gente conhece. E não só eles tinham cara disso, mas eles tinham um teor disso. Então, a ideia de que tudo era simbólico pegava desde a antiguidade, né, desde umas histórias do tipo Heródoto, Plínio Velho, desde umas coisas muito antigas de lendas, tal, de seres que habitavam, na época, assim como hoje, muita gente achava que a Terra era quadrada, né? E é uma coisa que também voltou agora, é uma tendência que saiu de moda por um tempo, mas agora voltou com tudo. Então eles achavam também que os seres que habitavam os fins do mundo, eles eram seres, né? Isso a gente encontra na própria Odisseia do Homero, por exemplo, o Cíclope nada mais é do que um desses seres, né? Então não é uma coisa tão... O fato é que isso continuou pela Idade Média, e desembocou no Brasil. Né? Então, essas histórias fantásticas de viagens, de seres, assim, desembocou no Brasil. Então, você tem essas narrativas, e quando você vê os primeiros mapas do Brasil, você tem esses seres no Brasil. Alguns caíram em desuso, caíram no esquecimento, né? Esse homem tem um nome que eu não me lembro qual é, esse homem que tem os olhos, né, no peito, mas essa mulher não, essa mulher é uma amazona. A Amazônia é uma lenda que também vem da antiguidade, que veio, chegou no Brasil e ficou. E aí tem essa imagem, que essa imagem é a primeira imagem sobre o Brasil. É a primeira imagem
A primeira representação conhecida, impressa na Europa e no Brasil, ela era de um folheto de uma carta que chamava Mundos Novos, que era um grande best-seller. Que esses impressos simples, que é tipo um folhetim, tipo um jornalzinho, eles eram um sucesso, best-sellers. Né? Os best-sellers eram tanto protestantes, impressos protestantes, quanto esses relatos de viagem também faziam muito sucesso. E essa é a imagem de 1504, que ilustrava uma carta que era atribuída ao Américo Vespúcio. Eu não vou entrar em detalhes, não vou desviar do Américo Vespúcio, mas enfim. E nessa é muito curioso, porque nessa você tem uma cena clássica dos nativos, né? Você tem cocares, você tem canibalismo, né? Você tem o corpo pendurado, você tem um cara comendo uma mão aqui no canto esquerdo, e você tem a saia de penas, né? A saia de penas, se você procurar qualquer fantasia de carnaval de índio, você vê a saia de penas. A saia de penas é uma coisa que você encontra representações, só que a saia de penas não existe, né? A saia de penas existiu porque eles precisavam cobrir as vergonhas, né? Que eles consideravam vergonhas. Então, se inventou a saia de penas para isso e voltou para a gente como se parte da indumentária nativa. Então, vou mostrar outros livros do Brasil rapidinho, tá? O livro eu falo de todas essa formação da imagem do Brasil. Vou só pegar alguns exemplos no final para mostrar como isso não é só, como isso ainda ficou na gente. Então, esse é aquele livro do TV do Bicho Preguiça. Tem o abacaxi, tá vendo? O tucano. Todos têm uma distorção, né? Todo também. O ilustrador, como é que é um pássaro com um bico grande? Entendi, bico grande. Mete um bico de 3 metros no tucano, né? Eu entendi isso. E essa coisa de pegar a imagem é muito curiosa, porque você vê aqui, esse é do segundo livro do Brasil, que tem o Bicho Preguiça, e esse é o terceiro, que era um protestante, que escreveu o livro para brigar com o André TV, que era católico, porque além da imprensa e da expansão europeia, tinha a reforma protestante, né, que era eram os 3 grandes ingredientes aí que definiram o que a gente considera, que a gente chama de mundo moderno, foram essas 3 coisas em combinação, e aí o Jean de Lery, que é o protestante, ele escreve um livro para criticar o André TV, e nessa cena dessa festa satânica na praia, temos uma festa satânica na praia, tem o Bicho Preguiça, aqui no canto esquerdo, tá vendo? No canto superior esquerdo tá ele, o Bicho Preguiça. Então, ele mesmo criticando o cara, ele copiava a imagem. E nos 4 livros, isso é uma prática comum mesmo, né? Nos 4 livros publicados, foram 4 livros publicados sobre o Brasil no século XVI, no primeiro século, desde da chegada dos portugueses, né, da colonização. Os 4 têm a mesma imagem. Então, essa imagem está no Randstad, ó, tá vendo? É a mesma imagem. Claramente, elas foram... É impossível que elas fossem simplesmente descrições que coincidiram. Elas foram baseadas umas nas outras. E esse telefone sem fio que vai alterando era o Shutterstock da época. O problema é que o Shutterstock a gente tende a não acreditar. Essas imagens a gente aprendeu na escola. Como veremos aqui hoje. Talvez alguém aprenda com o Shutter um dia. Talvez já esteja aprendendo, é verdade. E aí esses são, na verdade, os primeiros retratos em loco do Brasil são quando os holandeses vieram, né, no século XVII, aí esse é do Franz Post, esse é do Eckhout. Eu vou passar rápido, tá? Não vou entrar no detalhe aqui. Aí tem no século XIX já o Debré, o Renders, que são as missões francesas, os viajantes, né, que são os mais conhecidos. E já é curioso, como, por exemplo, se você pega o Debré, as ilustrações que ele fez retratando os escravos são muito vívidas, né? Não são retratos, mas são muito vívidas. Então tem ocupações, cenas e caracterizações muito cotidianas, muito vívidas mesmo. Mas quando ele retrata o ameríndio, o indígena, já é uma caricatura, já é uma alegoria. E isso acontece não só para o Debré, porque ele já não via mais, ele não viu isso. Claramente ele está fazendo uma alegoria. Porque essas ilustrações do Debré também eram ilustrações para um livro que ele lançou, né? A gente consome hoje. Sim, da prática diária, sei lá. Ele, sei lá, passeando pela rua, ele via essas cenas, talvez não exatamente assim, mas juntas. Aqui não, aqui já é... Isso no Rendas também tem. Porque você vê, esse aqui é o mercado negro, você vê que tem uma riqueza de detalhes aqui de quem efetivamente isso era parte da vida cotidiana dele. Aí quando chega no indígena, tipo, caça a onça.
já é também uma coisa totalmente alegórica, né? Porque, como ou seja, eles já não viam os índios, né? Então, porque nessa época, assim, o que aconteceu? Uma parte foi para dentro do país, né, do continente, uma parte se dissolveu na cultura ocidental e a maior parte morreu, né? Como sabemos. E aí, ainda no século XIX, quer dizer, já tinha passado 400 anos daquela época, ainda assim a troca de imagens era uma prática corrente. Quer dizer, depois de pegar uma imagem de um, misturar com o de outro. Eu não vou entrar no detalhe aqui, vou passar rápido, vou pegar só um exemplo que é legal, que ainda para acabar esse livro e começar os outros. Enfim, você vai encontrando a mesma cena sendo meio remontada, né? Essa, eu vou pegar essa. Essa é assim, quando descobriram ouro em Minas Gerais, né? Os portugueses fecharam, né? Fecharam o Brasil, fecharam mesmo, você não podia vir fazer nada, você não podia escrever sobre, você não podia retratar, você não podia nem entrar quase. Eles tentaram ao máximo proteger e esconder o que chamavam de bezerro de ouro da coroa, né? Então, as poucas representações que a gente tem são de diletantes, né? Normalmente pessoas que vinham para outra atividade e acabavam fazendo. Então, essa série é a mais conhecida, de um cara chamado Carlos Julião, e ele é descrito nas entradas como militar, engenheiro, então provavelmente alguém que veio para alguma tarefa específica da coroa portuguesa e gostava de desenhar, então desenhou essas aquarelas. E o conjunto das aquarelas dele é o documento visual iconográfico mais relevante que a gente tem do ciclo do ouro nas Minas Gerais. E essa é a imagem mais conhecida dele, chama Lavagem dos Diamantes em Cerro Frio. Essa perspectiva aí combina com o cara técnico, né? O cara era engenheiro. Não é uma coisa, dá para ver que ele estava fazendo um exercício, né? E nessa imagem, que provavelmente ele viu em loco, não sei se você vê que tem mais ou menos um português tomando conta, né, de uns 2 a 3 escravos. Eles estão no mesmo nível. E o primeiro português está meio soneca. Aí eu achei uma gravura de 30 anos depois da Inglaterra, que era uma versão dessa gravura, em que alguém falou, não, mas não precisa de tanto branco para cuidar desses negros. Reduziu, então deixou só 4, elevou o nível, né? Eles não só falou, não precisa de tanto, mas como é que eles ficam no mesmo nível, né? Botou para cima, tirou o soneca e botou um cara dando um esporro. Então, quase, chega a ser quase algo já perfeito para fins didáticos, que mostra, então, assim, de tanto que, assim, as alterações são claramente alterações com um fim ideológico muito claro. O que seria, de novo, só uma curiosidade, se não fosse essa versão que eu, por exemplo, encontrei no álbum de figurinha no Brasil dos anos 50. Então, a versão num jogo de tabuleiro, e até na capa de um livro escrito pelo Bardi. O Bardi é o Bardi que fez o MASP, né, que é o marido da Lina Bobardi. Uma capa de um livro que ele editou no fim dos anos 80 e que, segundo o crédito, a capa foi ele que fez. Então, a imagem distorcida não é só uma coisa que foi o que a gente aprendeu, o que voltou para a gente. Então, tudo isso aqui está aqui no Brasil. Tudo isso aqui foi aqui no Brasil e foi o que a gente aprendeu. Então, essas coisas, além da curiosidade, elas formaram o jeito que a gente enxerga a gente. E tem o livro termina, só para fechar esse tema que gasta, como previsto, metade da minha fala, ele termina com essa série, que é uma série que era um belga, chamava Theodore Debris, que era um cara ourives, que no fim do século XVI já, ele fez uma coletânea de narrativas de viagem das Américas, todas, e lançou as grandes viagens, eram 13 volumes. E ele tinha uma exuberância de execução, né, das gravuras, e foram essas imagens que no fim ficaram como as imagens para a gente mesmo, como as imagens fundadoras desse Brasil, desse encontro desigual, mas desse encontro entre as 3 etnias que compõem quem somos.
Tanto é que isso é uma coisa que, de novo, né? Tudo que a gente lê como movimentos modernos sobre o Brasil, o modernismo, então Oswald de Andrade, o Manifesto Antropofágico, na primeira página tem uma frase do Randstad. Quando você reedita, você usa essa gravura do Theodore Debris. Não essa, né? Do Theodore Debris. O cinema novo, quando retoma o Randstad, quer dizer, esse tema da antropofagia e tal, é um tema que volta, né? É um tema que volta sempre. Sempre que se procura falar assim, é o Brasil moderno, não só o Brasil arcaico, mas o moderno, isso sempre volta. Então, são coisas que são presentes ainda. E o Theodore Debris, o que ele fazia? Ele pegava os originais e alterava para deixar mais, não só mais exuberante graficamente, mas também mais sensacionalista. Tanto, essa gravura, por exemplo, que ela é bem legal disso, porque ela é da América do Norte, né, da Virgínia. Ele pega a corda que amarra o negócio de que segura as flechas e dá uma puxada do jeito que parece um rabo, né? Então, tem algumas alterações, aí tem. E também ele carregava na violência aqui, né? Era uma coisa, claramente, que hoje a gente chamaria de sensacionalista, né? Então, violência, misoginia, todas as coisas. E aí, as imagens que ele tem... Eu estou passando rápido. No livro sobre uma dramatização, né? Uma coisa, um romantismo, né? Pensando em movimento ou clássico, tinha aqueles exageros mesmo, uma dramatização das cenas, né? Então, é uma coisa que era para tornar mais atraente. Uhum. É uma coisa, só que a gente lê, aí que tá. Isso que eu acho que é interessante. E por isso que eu falar isso é uma coisa que, como designer gráfico, porque no fundo, o que é? Essas imagens, elas não são produzidas, elas são produzidas em parâmetros que são parâmetros do designer gráfico. Ou seja, elas misturam tanto a dimensão subjetiva, né, da linguagem visual, quanto intenções objetivas, quanto condicionantes econômicas e tecnológicas do momento. Ou seja, o resultado dessas imagens é um resultado de fatores que estão mais relacionados ao que hoje a gente considera como do universo do designer gráfico do que de outros. E eu acho que, ainda que nada do que eu fale nessa fala e no livro eu tenha comprovação científica, nem provas, nem nada, eu acredito piamente nisso. Eu acredito piamente que o Bicho Preguiça foi aquilo mesmo. O cara que foi executar falou, entendi, peludão, grandão, cara de criança, entendi. E fez. E aí o Theodore Debris, ele pega as gravuras que ele executa, ele se baseia nas originais do Randstad, que eram essas, mas ele desencana das etnográficas, né, que é tipo a rede, os ornamentos que o Randstad incluía, e dá uma carcada no canibalismo, né? Dá uma carcada, não só deixa mais pesado, então tem a criancinha segurando a cabeça, tem o cara enfiando... Na original não tem essa cena, né? É tudo bem... E essas são as imagens que são... Assim, é isso. A gente, quando fala assim, como é que foi? São essas imagens. Essas imagens, a gente carrega como as imagens que refletem quem a gente era, independente de qualquer coisa. Não é coisa do passado, né? E só voltando para finalizar esse tema, o Bicho Preguiça... então ele começou assim, né? Nesse primeiro livro. Aí ele foi para a festa satânica. Aí o Theodore Debris, que é esse último que eu falei, ele pegou e refez a festa satânica também. E botou o Bicho Preguiça aqui no meio, tá? Ele aqui no meio também. Do lado de um ser meio tipo um pássaro dragão com seios caídos, enfim, uma coisa toda assim. Botou lado a lado. E aí um cara que foi pintar... essas gravuras, quando são pintadas, a gente nunca sabe, elas podem ter sido pintadas tanto no mês seguinte a quando foram gravadas, quanto assim, em 1930, né? A gente nunca sabe. Mas o cara, uma versão colorizada que eu achei dessa gravura, o cara não teve dúvida. Viu esses dois seres esquisitos, meteu um olho vermelho, tipo servos de Satã. Então, o pobre Bicho Preguiça, que era só um peludo gordinho com uma cara de criança, no telefone sem fio virou um servo de Satã. E assim foi construída a nossa história. Então, esse é o livro. Eu fiz, enfim, era parte de um outro livro, que era a versão original, que era esse aqui, né? Que eu vou passar rapidinho para
Para não estender muito, tá? Ridículo falar não estender muito, né? E aí, então, assim, o livro, ele deu origem também a exposições que eu fiz, né? A exposição no Museu da Casa Brasileira, fiz na Caixa Cultural de Brasília também, fiz uns cartazes. Então eu acho que esses projetos são projetos que, para mim, eles têm uma... Eu faço sem nenhuma solicitação, né? Ninguém pediu para eu fazer isso. Mas eles são, para mim, oportunidades em que eu consigo exercitar aquilo que eu considero como o kit completo da atividade, né, do designer gráfico. Basicamente, eu consigo juntar pesquisa com essas experimentações gráficas, com estabelecimento de narrativas lógicas, com, enfim, tudo o que eu acho que é interessante na atividade eu consigo juntar nesses projetos. Gustavo, você falando disso tudo, essa pesquisa que você fez ali, então, desde 1490 e tanto, até o Brasil colônia e tal, eu fui criando um paralelo com o que a gente vive hoje, né? Com essa coisa de filtro de Instagram, dessas coisas, de como a tecnologia influencia no que a gente está consumindo hoje também, né? E como que daqui a um tempo as pessoas podem ver hoje e ter uma noção diferente do que de fato foi influenciado por essas... Eu não sei, hoje se documenta muito mais, claro, mas se você vê alguns filtros, a maneira como as pessoas se comportam e tal, você vai imaginar que esse é o real, né? Que é um pouco parecido com o que você falou, você achou aí. E é por isso que eu acho que é importante ir conhecendo as coisas, porque senão a gente tem essa leitura cada vez mais a gente tá se encaminhando para leituras superficiais das coisas, né? Então, se a gente acha todo mundo acha tão importante a gente revisitar o passado e reescrever o passado, enfim, na verdade, reescrever o presente, revisando o passado, que é isso que importa, é muito importante a gente ver como é que era o passado mesmo, né? As leituras superficiais, elas não de fato, elas podem até gerar likes, mas elas não mudam nada, né? E isso que você falou é verdade, assim, a gente está acostumado a criar um mundo atual que é baseado nesse tipo de coisa.